Estudar a palavra de Deus. Abram comigo a sua Bíblia no Evangelho de Lucas. Lucas, capítulo 5. Lucas, capítulo 5. Nós estamos estudando o Evangelho de Lucas já há alguns meses e o tema é Jesus, o homem perfeito. O versículo-chave é Lucas 19:10, que diz: pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. No nosso último estudo do Evangelho de Lucas, nós vimos Jesus perdoar e curar um paralítico. Vocês lembram disso? Ele foi trazido a Jesus por alguns amigos em situações adversas, não havia lugar na casa para que eles entrassem com a maca, eles tiveram que subir no telhado. Vocês são lembrados? E Jesus perdoa aquele homem dos seus pecados e o cura. E ele prova, principalmente para aqueles religiosos que estavam ali, que ele é o Filho do Homem, ele é o Senhor, o Messias de Deus, o único que tem poder para perdoar pecados e poder sobre toda e qualquer enfermidade. Jesus já havia expulsado o demônio de um homem, e ele já havia curado um leproso. Então as pessoas estavam conhecendo o poder do Filho de Deus, de Jesus. Essa noite nós vamos ver Jesus chamando um dos seus discípulos. Nós vamos ver o chamado de Levi essa noite. Lucas 5, versículos de 27 a 32. Vamos ler juntos? Lucas 5, de 27 a 32. Depois disso, Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi, sentado na coletoria, e disse-lhe: siga-me. Levi levantou-se, deixou tudo e o seguiu. Então Levi ofereceu um grande banquete a Jesus em sua casa. Havia muita gente comendo com eles, publicanos e outras pessoas. Mas os fariseus e aqueles mestres da lei, que eram da mesma facção, queixaram-se aos discípulos de Jesus: por que vocês comem e bebem com publicanos e pecadores? Jesus lhes respondeu: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Vamos orar. Pai Celestial, obrigado, Senhor, porque nós nos reunimos essa noite, Deus, no Teu nome, para Te render louvores, Senhor, graças, Senhor, Te dar toda a honra e toda a glória, Deus, que Tu és digno, Senhor. Nós trazemos nossos corações como igreja do Senhor, como corpo de Cristo, Senhor, para nos derramar aos Teus pés, Senhor, em gratidão, em adoração, em dependência, Senhor, mas também para receber do Senhor, ó Deus, instrução, direção, correção. Senhor, que o Teu Espírito Santo tenha plena liberdade essa noite para falar conosco e fazer a transformação que nós precisamos, Senhor. Nós estamos aqui rendidos, Senhor. Fala que os Teus servos ouvem, Senhor. Fala, Deus, que a Tua palavra poderosa, que sempre cumpre o propósito pelo qual o Senhor a enviou, que ela possa ter ação completa nas nossas vidas essa noite. Que todos nós possamos sair desse lugar transformados pelo Teu poder, Senhor. O poder da Tua palavra e a ação do Teu Espírito. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos. O tema da mensagem de hoje é Jesus, o médico dos médicos. Jesus, ele é o médico dos médicos. Existem médicos especializados em tudo que é parte do corpo humano, não é verdade? Jesus é o médico especializado na alma humana. E não há especialista melhor, porque ele veio lidar com o maior problema do homem. Qual é o maior problema do homem? O pecado. O pecado é o maior problema do homem. É o pecado que nos separa de Deus e é o pecado que nos mata espiritualmente, né? Então Jesus, ele veio lidar exatamente com isso, com o maior problema do ser humano, que é o pecado. Então quero que você abra seu coração para aquilo que o Senhor tem para falar para nós essa noite. Lucas 5, versículo 27 diz o seguinte: depois disso Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi sentado na coletoria e disse-lhe: siga-me. Depois disso se refere à cura que Jesus, a libertação primeiramente do endemoniado. Se você está acompanhando o Evangelho de Lucas, depois nós vimos a cura do leproso e por fim a cura de um paralítico. Então depois disso, Jesus estava pronto para lidar com um publicano agora.
e ali estava ele, Levi, sentado na coletoria. Um publicano é um outro nome para cobrador de impostos. E essa era a profissão de Levi. Levi era um cobrador de impostos, um publicano. O problema é que ser um cobrador de impostos nessa época era um problema grande. Na verdade, o cobrador de imposto ali em Israel, ele era um judeu, e ele era considerado pelos judeus como um traidor do seu próprio povo, porque ele cobrava impostos para Roma, para o governo romano, para o Império Romano. Então ele tirava dinheiro do seu próprio povo para o romano, que os oprimia. E não é só isso. Na verdade, todo cobrador de imposto, ele tinha atrás de si soldados romanos. E eles tinham um acordo, era como um sistema fechado, né? E eles tinham que cobrar muito além do que Roma estipulava, porque o que vinha mais era dividido entre os soldados e o cobrador de impostos. Então, o cobrador de impostos, ele, com razão, ele era odiado, né, pelo povo, e as consequências eram muito ruins, porque socialmente eles eram considerados, ele e a família dele eram considerados como pessoas, como criminosos mesmo, bandidos, marginalizados, né? Esses aqui não queremos ter comunhão com eles. Na sinagoga, eles eram excomungados. Isso significa que eles eram proibidos de entrar na sinagoga. Eles não podiam, principalmente pelos líderes religiosos, né? Um publicano, um cobrador de impostos, ele era alguém que ele tinha que entender que Deus não queria relacionamento com ele. Deus não queria nada a ver com ele. Ele era uma pessoa destinada mesmo ao inferno, alguém que não tinha a mínima chance para Deus. Deus não tinha o mínimo interesse por ele. E eu fico imaginando se Mateus já ouvia, o quanto Mateus já havia ouvido falar de Jesus. Com certeza, eu acredito que Mateus já deveria ter ouvido Jesus pregar lá no Mar da Galileia. Eu acredito que quando Jesus usou o barco de Pedro e pregou para aquela grande multidão, provavelmente Levi, né? Levi ouviu isso, aquela pregação. E eu acredito profundamente no meu coração que Mateus, ele tinha o desejo de se aproximar de Jesus. Eu acredito que Mateus, ele tinha aquela curiosidade. Eu falo Mateus toda hora, né? Porque eu sou spoiler, né? Na verdade, Jesus é aquele que muda o nome de Levi para Mateus, mas eu não consigo pensar em Levi sem lembrar de Mateus. Mas Jesus é aquele, já vou contar logo, é aquele que muda o nome de Levi para Mateus. Mateus significa dom de Deus, o presente de Deus, né? Então, mas a gente vai chegar lá. Bom, mas Levi ou Mateus, agora vocês sabem que é a mesma pessoa. Eu acredito que ele ouvia Jesus e ele tinha grande desejo de se aproximar de Jesus. Porém, com a reputação que um cobrador de impostos tinha, ele tinha reservas, ele tinha medo, ele tinha vergonha de se aproximar, de se expor. E eu acredito que ele ficava à distância olhando, ele ficava à distância ouvindo Jesus. E ele se achava indigno de se aproximar do Senhor. Eu não sei quantos aqui já se sentiram dessa forma. Quantos aqui olhavam para as pessoas indo para a igreja e ficavam pensando, poxa vida, né? Como será que é ir para uma igreja, né? O que será que eles fazem lá, né? Será que o Deus deles me aceita? Ou quantos de nós não pensou assim, olha, Deus deve amar eles, porque olha como eles se vestem, olha como eles se comportam, olha o que eles não fazem, né? Quem sou eu, na verdade? Eu não tenho esse grau de santidade, esse grau de eu não tenho como. E muitas vezes, muitos de nós, né, se sentiu dessa forma, indigno de se aproximar de Deus, indigno de ser considerado, ou digno do céu mesmo, né? E ficávamos à distância contemplando aqueles que estavam próximos do Senhor. E eu acredito que essa era a realidade deles. Uma coisa que eu não citei, um publicano não podia nem servir como testemunha num tribunal. Era alguém realmente marginalizado, à parte, alguém que era olhado com desdém completamente por toda a sociedade.
Bom, mas o principal é que Jesus viu Levi. E Jesus, ele viu além do que ele fazia. Jesus viu além do que a profissão que ele tinha. Jesus viu além do exterior. Jesus olhou para o coração de Levi. E Jesus vai ao encontro de Levi. O que Jesus faz? Ele o chama. Ele fala: siga-me. Segue-me. Eu penso que as palavras de Jesus foram tão curtas. Ele não se apresentou, ele não precisou se explicar quem ele era, o que ele veio fazer, ou convencer Mateus de que era importante segui-lo. Você percebe? Ele simplesmente chega e fala: vem comigo, né? Vamos. E a resposta de Levi foi imediata, né? Você vai ver no próximo versículo, que ele se levanta, ele deixa tudo e passa a seguir Jesus. Eu acredito que as palavras de Jesus, elas foram como uma flecha certeira no coração de Levi. Jesus, ao contrário dos homens que olham a aparência e julgam a aparência, Jesus, ele olha o coração. Ele olha o coração e ele vê fé naquele coração, ele vê desejo naquele coração de se aproximar de Deus, de conhecer a Deus, de se acertar com Deus, de ter intimidade com Deus, e ele não despreza. Ele procura um coração desejoso de conhecer, e ele vai até essa pessoa, ele se revela a essa pessoa. Esteja ela onde estiver, fazendo ela o que estiver fazendo, Jesus, ele não tem cerimônia, ele é capaz de se revelar a qualquer pessoa que deseje conhecê-lo. Louvado seja o Senhor, não é verdade, irmãos? Louvado seja Jesus. E ali estava Levi sentado nessa coletoria, numa espécie de cabine de cobrança de impostos. Jesus simplesmente chega para ele e fala: segue-me. E ele passa a andar com Jesus agora. Versículo seguinte, versículo 28, diz que Levi levantou-se, deixou tudo e o seguiu. E essa é a imagem que nós precisamos entender, né? Jesus, ele vai tocar nisso, mas aqui está uma imagem do que é arrependimento, né? Arrependimento é você se entregar para Jesus, é seguir na direção de Jesus. E quando você segue na direção de Jesus, quando você segue Jesus, imediatamente está implícito você dar as costas para a sua velha vida. Então Levi, ele ouve a voz do Senhor, ele atende o chamado de Jesus, ele obedece ao comando do Senhor e ele deixa tudo para seguir Jesus. Então uma nova vida, um novo ciclo, uma nova história se inicia agora na vida de Levi. Ele nunca mais será o mesmo, nunca mais será o mesmo. E é exatamente o que acontece com qualquer um que conhece Jesus. É impossível, irmãos, conhecer Jesus e continuar o mesmo. O amor de Cristo nos constrange. Eu comentava essa semana na oração, se não me engano, como Jesus, como o amor de Cristo, ele quebra os nossos corações. Porque quando o Senhor se revela a uma pessoa, a uma alma, não existe o que fazer a não ser se render. Não existe o que fazer a não ser falar: onde eu posso encontrar amor maior? Onde eu posso encontrar realização maior? Quem pode me amar com tamanho amor? Onde eu posso encontrar perdão como esse? Onde eu posso encontrar alívio como esse? Onde eu posso encontrar? Quando Jesus falou certa vez aos seus discípulos: vocês querem me deixar? Eles falaram: para onde iremos nós? Simão Pedro disse: se só tu tens as palavras de vida eterna. Não existe outro caminho, irmãos, não existe outra opção. Quando nós conhecemos, quando nós somos confrontados com o amor e o perdão de Cristo, quando a gente entende que Deus nos ama e nos quer, não é verdade? Deus, ele não só nos ama, mas ele nos quer. Ele nos deseja, e é por isso que ele nos chama. E nós, quando nós atendemos a esse chamado, nós somos transformados. Nós somos simplesmente transformados, porque nós passamos
tudo que nós tínhamos e tudo que nós éramos comparado com conhecer a Cristo, não tem comparação. Não tem comparação. É fácil. É uma decisão que é fácil de se fazer. E Levi, ele não pensou duas vezes. Provavelmente, irmãos, um cobrador de impostos era uma pessoa rica, porque ele extorquia dinheiro, né? Era como infelizmente, a comparação, como um cargo político hoje, né? Salvo algumas poucas exceções. Era alguma coisa certa de que se você entrasse, você ia ter uma segurança, ia conseguir guardar um bom dinheiro e ter uma boa vida. Ele abriu mão de tudo. Então, esse abrir mão de tudo aqui, realmente fala de uma vida cômoda, de uma vida fácil, né? De uma vida de riqueza, de luxo, de prazeres. E isso é tudo, né, que uma pessoa busca. E foi o tudo que Levi deixou para trás. Mas esse tudo para ele, comparado ao conhecimento de Cristo, foi como Paulo falou, né? Não há comparação, né? Tudo é considerado esterco, né? Tudo que nós podemos ter comparado a conhecer Jesus é como estrume. Não tem comparação. Então, quando Jesus chama Levi, e quando Levi ele deixa tudo para seguir Jesus, três coisas acontecem, né? Uma alma perdida é salva, um novo discípulo é acrescentado ao grupo de Jesus, e Jesus estabelece agora uma oportunidade para se apresentar aos amigos de Levi e aos fariseus que estavam na cola de Jesus para investigar o que ele fazia. Então, todas essas coisas aconteceram nesse momento que Levi atende ao chamado do Senhor. Se vocês querem uma curiosidade, se vocês querem entender o quanto que um cobrador de impostos ele lucrava, eles eram liberados a cobrar o que eles quisessem das pessoas. Então imagina o que eles não faziam, né? E não era à toa que eles eram odiados. E até há evidências arqueológicas que inclusive até os peixes do mar da Galileia que eram pescados, havia um tributo para cada peixe pescado. E é interessante Jesus chamar Levi, que provavelmente deve ter extorquido Pedro, Tiago e João, né, por todos os peixes que eles pescavam lá no mar da Galileia. E agora Jesus está falando, agora vocês são irmãos. Agora vocês vão aprender a conviver juntos. Vocês vão aprender a se amar. Vocês vão me seguir agora. É interessante isso. É bem típico de Jesus, né? Ele querer aproximar pessoas diferentes para que aos pés da cruz todas as diferenças sejam deixadas e que só o que é importante, aquilo que é comum, aquilo que é o mais importante, que é Jesus, possa nos unir, né? Possa nos unir. E é isso que ele faz hoje conosco. Então toda amargura, todo orgulho, toda falta de perdão deve ser deixada aos pés da cruz. Essa é a obra que Jesus faz ao nos chamar para segui-lo. Jesus gosta de fazer isso, viu? Mateus provavelmente era o discípulo mais rico de Jesus, até Jesus chamá-lo. Versículo 29, Lucas 5:29 fala assim: Então Levi ofereceu um grande banquete a Jesus em sua casa. Havia muita gente comendo com eles, publicanos e outras pessoas. Vejam que Levi ele ficou tão impactado e tão feliz por essa por essa intimidade, né? Jesus foi até ele se sentiu amado, ele se sentiu aceito por Deus, ele estava radiante, ele estava feliz, ele estava tão feliz que ele deu uma festa, um banquete, né? Um banquete fala de uma grande festa, né? De comida, de fartura, e ele deu essa grande festa para quem? Para Jesus. Ele deu essa grande festa para Jesus na casa dele. E ele convidou muitas pessoas e todos os amigos publicanos dele. Irmãos, uma coisa tão preciosa que a gente aprende aqui: ninguém que conhece Jesus, ninguém que é salvo, está indo para o céu, quer ir sozinho.
Você já reparou isso? Quando nós conhecemos Jesus e provamos o perdão de Deus, é imediato querer que outras pessoas também o conheçam. Querer que outras pessoas provem dessa leveza que é o perdão de Deus, desse fardo que foi tirado dos nossos ombros, que agora nós somos amados e aceitos por Deus, que nós estamos indo para o céu, que nós somos aceitos em Cristo Jesus. E nós queremos compartilhar isso, nós queremos que mais pessoas provem disso, conheçam Jesus, possa falar do amor de Deus e crescer nesse amor. Então Levi, ele não pensou duas vezes, ele ofereceu esse banquete, ele queria que todos os seus amigos conhecessem Jesus Cristo também. E havia muita gente comendo na casa de Mateus, de Levi. É legal observar que ele deixou tudo para trás e ele não ficou triste. Você reparou? Ele deixou tudo para trás e não ficou triste, pelo contrário, ele ficou muito feliz, tão feliz ao ponto de dar uma festa. Então essa coisa, irmãos, vamos ser bem sinceros, tá? De que a gente segue a Jesus e agora tudo é tão difícil, tudo é tão ruim e tudo é pior que antes. Não é bem assim não, tudo depende da ótica, né? De que maneira nós estamos olhando isso. Se nós tirarmos os olhos de Jesus, com certeza vai ficar pesado e bem pesado, porque antigamente você não olhava para Jesus porque você não conhecia Ele, né? Mas agora você o conhece, você não tem razão nenhuma para tirar os olhos de Jesus, e é claro que se você tirar os olhos de Jesus, tudo vai parecer bem pior que antes, e você vai se comparar com o ímpio, aquele que não conhece e não teme a Deus, e você vai achar que ele está muito melhor do que você. Mas a Bíblia nos ensina que nós não devemos fazer isso. Nós não devemos fazer isso porque isso não é certo, não é correto, porque nós estamos olhando com a perspectiva errada. A perspectiva certa é olhar para Jesus, é manter os olhos fitos nele, e o nosso coração vai estar sempre em festa, nosso coração vai estar sempre alegre, porque Ele nos sustenta, Ele nos deu do seu Espírito Santo para nos ajudar na caminhada. Há momentos difíceis e como? Há momentos muito difíceis para todos nós, isso é inegável, mas Jesus, Ele sempre nos sustenta, Ele sempre está conosco, nunca te deixarei, nunca te abandonarei, é a promessa do Senhor conosco, amém, queridos? Então ele estava feliz, ele estava muito feliz, porque agora ele tinha Jesus. Então essa festa, né, você pode pensar, nossa, o cara ficou desempregado e dá uma festa. Pois é, né? Isso só com Jesus que essas coisas podem acontecer, porque agora ele estava salvo, então ele tinha razão para se alegrar. Do que adianta o homem, irmão, ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Não é verdade? Não adianta de nada. Então, irmãos, eu vou fazer a pergunta novamente, eu quero ouvir de você. Você crê que realmente aquele que conhece a Jesus está indo para o céu, não quer ir sozinho? Sim. Se você realmente crê nisso, você deve compartilhar Jesus com alguém. Amém? Você deve aproveitar o evangelismo que nós temos no dia 23 para compartilhar e orar com os nossos vizinhos. Você deve falar todo mês de Jesus para alguém, toda semana de Jesus para alguém, todo dia de Jesus para alguém. Porque você está em festa, você está indo para o céu e você não quer ir sozinho. Jesus, ele nos dá essa ordem. Mateus 28, de 18 a 20, não sei se vocês vão poder ler aqui, mas você pode acompanhar na Bíblia. Mateus 28, de 18 a 20, diz assim: Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Irmão, se você tem um chefe e ele fala para vocês quais são as regras do trabalho, se você não obedece, você está fora. Então o que é que você faz para não perder o emprego? Você cumpre essas ordens. Se você é um atleta e você quer ser bem sucedido, você vai ser bem disciplinado e obedecer tudo que o teu treinador fizer. Não precisa nem ser um atleta. Se você vai para a academia e você tem o objetivo, seja qual for, ganhar massa, perder peso, você vai seguir as regras. Por quê? Porque você quer o resultado. Irmãos, quanto mais atenção nós não devemos dar ao mandamento do Senhor. Não é verdade? Nós ouvimos
com rigor e obedecemos de coração a tantas ordens, mas aquilo que o Senhor fala, nós muitas vezes ignoramos. O que Jesus nos ordenou, irmãos? Vão e façam discípulos. Em Marcos ele fala, vão e preguem o evangelho. Isso não é para o pastor, isso é para todo salvo, para todo cristão salvo. Ele deve pregar o evangelho. Essa é a nossa vida, como Mateus. A nossa vida, o chamado do Senhor para nós é falar da nossa salvação. Quem Jesus é e o que Jesus fez por nós. Isso é um dever de todos nós. E nós não deveríamos ser negligentes nisso se nós realmente amamos o Senhor e queremos fazer a vontade dEle. Amém. Versículo 30, Lucas 5,30 diz o seguinte: mas os fariseus e aqueles mestres da lei que eram da mesma facção, queixaram-se aos discípulos de Jesus: por que vocês comem e bebem com publicanos e pecadores? Então ali estavam a comitiva oficial de Jerusalém, os líderes religiosos que vieram de Jerusalém para investigar Jesus, estavam presentes no episódio do paralítico, né? Vocês lembram bem disso? E Jesus prova para eles quem ele é, perdoando os pecados daquele homem, que só Deus poderia perdoar os pecados, e curando aquele homem. E eles continuavam na cola de Jesus, e agora eles estão ali também na festa que Levi oferece a seus amigos para Jesus, e eles perguntam, né, por que vocês comem e bebem com publicanos e pecadores? Esses homens, eles se achavam tão santos, eles se achavam tão especiais, por causa da religiosidade deles, por causa da aparência deles, que eles não queriam nem se aproximar dos publicanos ou dos pecadores. Eles não podiam nem encostar, uma mulher mesmo não podia encostar nesses homens. E eles se achavam realmente muito, muito importantes, muito santos. Então eles estavam indignados, irmãos, porque Jesus estava na festa comendo com os publicanos, comendo com aqueles pecadores. E eles ficaram indignados. E eles, para não falar com Jesus, eles chegam nos discípulos e eles fazem essa pergunta: por quê? Por que vocês comem com publicanos? Por que vocês comem com pecadores? E é importante para a gente pensar algumas coisas aqui. É certo que para os líderes religiosos, os publicanos era uma das piores espécies, ou se você puder classificar, de pecadores que podia ter, né? Pelos roubos, a extorsão e tudo mais. Mas eles fazem algo que as pessoas fazem muito hoje, né? As pessoas, elas falam assim: olha, eu não tenho problema com Deus, sabe? Eu amo a Deus, eu amo Jesus, mas o meu problema é com a igreja. E as pessoas começam a criticar e a julgar e condenar a igreja. E eu quero falar uma coisa muito importante sobre isso. Se você tem problema com a igreja, você tem problema com Jesus, porque Jesus é o Senhor da igreja. E foi ele que morreu pela igreja, ele deu a vida pela igreja, a igreja é a noiva dele, ele é a amada dele, é aquele que tem a promessa dele, e aquela que ele prometeu salvar e buscar para estar sem ruga e sem mácula com ele para toda a eternidade. Então ele fala: eu sou a cabeça do corpo, mas a minha igreja é o meu corpo. Mexeu com a minha igreja, mexeu comigo. E a gente precisa atentar a essa verdade, e a gente precisa tomar muito cuidado como a gente se refere à noiva de Cristo. Se ninguém mexe com a minha esposa, né? Ninguém ousa mexer com a minha esposa, porque mexeu com ela, está mexendo comigo. E imagina Jesus, quanto mais sério Jesus leva, né, essa questão. Então Jesus realmente ama a igreja, e se alguém tem problema com a igreja, tem problema com Jesus. E é importante todo mundo entender isso. E o maior problema para eles era o comer. O maior problema para esses homens aqui era o comer. E eu quero que você entenda por quê. Para um judeu, quando você come com outra pessoa, você está compartilhando alguma intimidade com ela. Porque a comida que a pessoa está comendo, se coloca ali, você está dividindo um almoço com alguém.
A mesma comida que está indo para dentro da pessoa, está sustentando e dando vida e força para ela, a mesma comida que entra dentro de você e te dá força e vida para você. Nessa forma, através da refeição, você está ligado a essa pessoa. Você se torna um com ela. Então, comer junto para um judeu é uma questão de intimidade. É questão de se declarar um com o outro. É daí que a gente aprende a grande lição da Santa Ceia. A grande lição da Santa Ceia é a unidade do corpo de Cristo. O mesmo Jesus que habita em mim, habita em você, e Ele nos torna um só. Nós somos unidos por causa daquilo que temos em comum, daquilo que nos sustenta, daquilo que nos dá vida, daquilo que nos salvou. Então, a grande lição da Santa Ceia é a unidade, é a intimidade. Nós somos um só corpo. Daí a repreensão de Paulo aos Coríntios, que estavam desconsiderando a unidade, comendo toda a comida e não deixando para os outros. Então, quando a gente pensa em Santa Ceia, a gente precisa lembrar, isso se trata da unidade. Isso significa que eu sou um com meu irmão em Cristo Jesus. A gente não pode esquecer isso. Essa é a grande lição. Então, para o judeu, o fato de Jesus comer com pecadores significa que Jesus estava falando o quê? Que ele era um com eles. Eu sou um com eles. Eu quero ser um com você. Quando a gente toma a ceia, a gente está falando, a gente está declarando isso pela fé. Eu quero ser um com meu irmão. Eu quero ser um com ele, porque eu sou unido a Cristo. Eu sou unido ao meu irmão. Então, Jesus estava declarando que ele estava querendo se unir aos pecadores, aos publicanos, e isso era terrível aos olhos de um fariseu, de um religioso, de alguém que se sentia acima e melhor do que um publicano e do que qualquer outra pessoa. Então, o fato de Jesus querer ser um com eles o deixava arrepiados. E por isso eles atacaram os discípulos tentando atingir Jesus. Isso só aconteceu, irmãos, porque eles ainda não tinham entendido quem era Jesus. Eles continuavam cegos. A religiosidade deles e toda essa justiça, né, própria deles em falar, em dizer, em declarar de que eles estavam certos com Deus por causa da religião que eles praticavam, e isso os cegava. E isso é um cuidado que nós devemos ter hoje também. Nós também podemos achar que porque nós vamos à igreja e porque nós temos uma Bíblia e carregamos essa Bíblia, ou porque nós, tomamos a ceia ou damos o dízimo, isso nos faz especiais, isso nos faz melhores do que as pessoas, e nós estaríamos cometendo o mesmo erro que esses homens, porque nada disso nos faz melhor que ninguém. A única coisa que nos salva é o fato da graça de Jesus ter nos alcançado. Deus nos amou e Ele entregou o seu Filho para morrer no nosso lugar. Então não há nada em nós que possamos nos gloriar a respeito. Não há nada em nós que podemos dizer que somos melhor do que o outro. Porque tudo que nós temos em Deus foi dado. Não foi comprado, não foi conquistado. Foi simplesmente adquirido pela fé em Jesus Cristo. Você compreende isso? Isso é tão importante, irmãos. Isso é tão precioso. Porque esses homens, eles estavam cegos por causa da religiosidade deles. Eles estavam se achando melhor do que os outros, por causa daquilo que eles faziam ou não faziam. E isso não quer dizer nada, irmãos. Isso só nos cega. Nos cega porque nós acabamos acreditando nessa mentira. Nós acabamos nos convencendo de que realmente nós somos melhores do que os outros, ou mais aceitos por Deus do que os outros. E a gente não deve olhar para as pessoas com esse coração, mas pelo contrário. Irmãos, eu não consigo entender ainda até hoje como uma pessoa perdoada em Cristo Jesus consegue olhar para uma pessoa que não conhece a Cristo e não ter compaixão.
De verdade, eu não consigo entender. Muitas vezes as pessoas, elas vêm para Cristo, elas são salvas pela misericórdia de Deus, e elas começam a olhar com desdém para as outras, elas começam a julgar as outras, e elas não querem se relacionar com as outras, e elas apontam o dedo para as outras, como se agora elas fossem melhor do que qualquer um. Irmãos, isso é pecado espiritual, isso é orgulho espiritual, isso cega qualquer pessoa, isso engana as pessoas. Que as pessoas pensam que elas estão certas com Deus e elas estão tão erradas quanto qualquer um que não conhece o Senhor. Era exatamente o que estava acontecendo com esses homens aqui. Eles estavam cegos para o pecado deles. Eles viam o pecado de todo mundo, mas não os deles mesmos. Isso é o que a religiosidade faz com a gente, irmãos. Ela nos permite ver e julgar e apontar o pecado de todo mundo à nossa volta, mas ela nos cega para os nossos próprios pecados, e é aí que mora o perigo, e é aí que está o perigo. Jesus, mais tarde, ele vai explicar para esses homens, ele vai dar alguns exemplos de que para Deus fazer uma obra nova numa vida, a pessoa precisa se desfazer da religiosidade, da tradição. Jesus, ele não se encaixava na tradição deles. Eles tinham um formato pronto, preparado de como se relaciona com Deus. E qualquer coisa fora daquela caixa, eles não conseguiam entender. Eles não conseguiam acreditar que Deus poderia trabalhar de uma forma diferente da que eles estavam acostumados. Isso é cegueira espiritual. E Jesus fala, não dá para derramar vinho novo, colocar vinho novo em odres velhos. Ele vai fermentar e vai estourar as garrafas de couro. E Jesus, ele vai dar outros exemplos, o remendo, um remendo de pano velho numa peça de roupa nova, vai rasgar. E Jesus, ele vai mostrar para eles que o Filho de Deus, ele não veio para se encaixar numa religião. O Filho de Deus não veio criar uma religião. O Filho de Deus veio buscar e salvar o que estava perdido. O Filho de Deus, ele veio mostrar a compaixão de Deus ao pecador. Ele veio salvar o doente, aquele que não tinha esperança do céu. Irmãos, é um apelo no meu coração para que nós possamos rasgar o nosso coração. O véu que cobre os nossos olhos, ou que cobre o nosso coração, toda a religiosidade, para que a gente possa contemplar a face de Cristo e ser transformado com glória cada vez maior que vem do Senhor, que é Espírito. O Espírito Santo do Senhor, ele quer fazer uma obra nova. Ainda na terça-feira eu ouvi um clamor tão gostoso aqui, e a Paty, ela clamava a Deus, ela falando, Senhor, porque qual é o carpete que a gente precisa tirar? E ela se referia ao carpete que o pastor Chuck tirou lá na época, quando a Calvary Chapel começou, que os hippies estavam sendo salvos, estavam vindo para a igreja, e havia um grupo de religiosos na igreja falando, esse povo é sujo, esse povo é fedido, eles vão sujar o carpete. E o pastor Chuck falou, arranca o carpete então, mas que eles encontrem um lugar aqui para receber da palavra de Deus e crescer. Eu ouvi alguém dizer, eu não vou à igreja que tem determinado tipo de pessoa. Eu falei, graças a Deus que você não vem na nossa igreja, porque que igreja essa pessoa está querendo, gente? E se vem é problema, porque ainda está vestida na religiosidade, está cega por causa da religiosidade, da tradição, do formato que tem na cabeça de como se relaciona com Deus. E a gente precisa quebrar esses parâmetros, mudar os paradigmas, abrir mão de tudo para receber do novo de Deus, irmãos. Eu creio que é o que Deus está falando conosco essa noite. Eu creio que é o que Deus quer para nós como igreja. Eu creio que é o que Deus quer para nós individualmente. Que a gente seja capaz de abrir mão daquilo que nos prende, daquilo que nos cega, daquilo que nos impede de ver o agir de Deus, o novo de Deus. Sabe quando você precisa se render a Deus, falar assim, Deus, amém. Eu sou disposto a abrir mão de qualquer convicção minha,
desde que eu receba uma direção do Senhor, um renovo da tua parte. Quantos de nós não recebe esse renovo porque nós estamos presos a tradições e religiosidades, irmãos? A gente precisa estar aberto à liderança do Espírito Santo e abrir mão da religiosidade. Versículo 31 diz: Jesus lhes respondeu: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Então, a resposta de Jesus à indagação daqueles religiosos é: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Jesus ele está respondendo por que ele está comendo com os pecadores, por que ele quer ser um com os pecadores, porque ele sabe que ele é o único remédio, ele é a cura, ele é o antídoto contra o pecado, ele é aquele que quando o homem prova, ele é salvo, ele é a água que quando o homem bebe nunca mais tem sede, ele é o pão da vida, aquele que quando o homem prova, ele não tem mais fome de nada. As pessoas andam de religião a religião, tentando preencher o vazio da sua alma, tentando uma ligação com Deus, mas quando elas encontram Jesus, elas são satisfeitas, elas são saciadas, elas não procuram mais nada, porque agora elas estão fartas, elas encontraram o que elas tanto procuravam. Jesus é o único que pode preencher o vazio da alma de uma pessoa. Ele preencheu o vazio da nossa alma, mas nós temos que atentar, irmãos, para que nós não deixemos com que a religiosidade possa colocar um véu, uma máscara na nossa comunhão com o Senhor. E aí a gente passa a lidar com a igreja como um clube social, um clube religioso, onde nós vamos para, sei lá, uma obrigação semanal, e para alguns uma obrigação mensal, né? Já está quase como muitos cristãos, infelizmente, na Europa, né? Eles só vão para, e nos Estados Unidos também, só vão para a igreja em Páscoa e Natal, alguma coisa assim. Aqui já se tornou algo assim, infelizmente, né? Tem pessoas que vêm 2 vezes, né? Por quê? Porque é uma religião, não é um momento que nós nos reunimos para compartilhar o que temos em comum. Não é um momento que nós ansiamos a semana inteira para rever a família da fé. Não é um momento que nós ansiamos porque nós queremos ser lavados pela palavra de Deus e queremos compartilhar o que Deus está fazendo com as nossas vidas, encorajar um ao outro, fortalecer um ao outro, orar um com o outro. Não, ninguém está pensando na unidade do corpo. Estamos pensando cada um por si. Estamos pensando em cumprir uma obrigação religiosa. Então está tudo errado. Já estamos cegos. Vocês estão percebendo o que eu estou falando? Já estamos cegos para a verdade do Evangelho, para quem Jesus é, o que Ele veio fazer, o que Ele significa para nós. Então esse é o momento de acertar nossos corações com Deus, irmãos. Jesus ele falou: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Jesus está falando: eu estou comendo com eles porque eu vim para os doentes. Eu sou o médico dos médicos. Eu vim para lidar com o maior problema do homem, que é o pecado. Eu vim para isso mesmo. Eu vim para o que precisa. Não para aqueles que se acham bons. Eu vim para os que estão mal. Eu não vim para os que se acham santos. Eu vim para os pecadores. Eu vim para aqueles que precisam da ajuda de Deus. Vocês entendem isso, igreja? Se nós entendemos o coração de Jesus, nosso andar vai ser diferente, o nosso olhar vai ser diferente, as nossas atitudes vão ser diferentes. A resposta de Jesus foi simples e profunda. Ele é o médico da alma do homem. Só Ele pode salvar o homem dos seus pecados. Jesus mesmo foi quem falou para os fariseus em outro momento. Ele falou: sem mim vocês vão morrer nos seus pecados. Irmão, a doença, e é triste ver uma doença matando o corpo de uma pessoa, não é? É triste, mas pior ainda é ver o pecado levando uma alma para o inferno. É muito pior. Isso deveria ser aterrorizante para nós. Isso deveria nos incomodar mais.
Esses homens, eles viam a doença dos outros, mas eles achavam que eles não precisavam. Mas eles eram tão doentes como qualquer pessoa. E há uma parábola que Jesus ele conta do filho pródigo, que vocês conhecem bem, não é? Esses homens religiosos, eles são como o irmão mais velho da parábola. Eu não vou ler a parábola que nós não temos tempo, mas você sabe que o pai tinha 2 filhos, o mais novo pede a parte da herança, sai, gasta tudo com zoeira, mulheres, prostituição, sei lá, prazeres. E ele se arrepende e volta. E o pai o recebe com festa e com a grande alegria, e dá o anel, a sandália, mata o novilho, vocês sabem. E o irmão mais velho, ele fica com raiva, ele fica triste, e ele reclama para o pai. Irmãos, é tão forte essa lição, porque há pecados que são muito evidentes, né? Os pecados da carne são evidentes. E nós somos tão prontos para julgá-los, tão prontos para condená-los. Mas Jesus ele está mostrando aqui que há pecados que são invisíveis aos olhos humanos, mas não para Deus. São os pecados na área do espírito. São pecados fáceis de omitir aos olhos das pessoas, mas são fáceis de guardar dentro do coração. Mas Deus ele olha esses pecados. E era o pecado desses homens, cegos espiritualmente. Que eles não conseguiam entender ou reconhecer a necessidade que eles tinham do perdão de Deus. Jesus ele lida com esse tipo de pecado em todos os evangelhos. E o maior problema é que esses que não conseguiam enxergar o seu pecado não conseguiam pedir perdão, não conseguiam se acertar com Deus. Diferente do publicano que Jesus conta uma vez que batia no peito, não tinha nem coragem de levantar a cabeça de tão contrito que ele estava por causa dos seus pecados. E ele pergunta qual dos dois saiu justificado. Esse publicano que batia no peito, falava: Senhor, tem misericórdia de mim que sou pecador? Ou o outro fariseu que tudo que falava na oração é graças a Deus que eu não sou como esse publicano. Eu jejuo tantas vezes por semana, eu dizimo, eu faço aquilo, tantas obras de justiça, que para os olhos de Deus são como trapos de imundícia. Jesus fala, quem saiu justificado foi o publicano e não o fariseu. Então a gente precisa aprender, irmãos, a gente precisa aprender que Deus ele não se assusta com a aparência de ninguém, porque Ele está contemplando o coração do homem. E o pecado, ele é como uma doença que começa pequeno, de forma oculta, ele cresce secretamente, drena toda a nossa força, toda a nossa energia, e se nós não formos curados a tempo, ele nos mata. Aqueles homens estavam morrendo, cegos com o seu pecado, e incapazes de reconhecer Jesus como a cura que eles precisavam. Em Mateus 23, de 25 a 28, interessante. Levi, que Jesus mudou o nome para Mateus, é quem escreve o Evangelho de Mateus. Em Mateus 23, de 25 a 28, Jesus ele fala o seguinte sobre os fariseus. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas por dentro eles estão cheios de ganância e cobiça. Fariseu cego, limpe primeiro o interior do copo e do prato, para que o exterior também fique limpo. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundície. Assim são vocês. Por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. Então Jesus está falando, Deus está vendo exatamente o que está lá dentro. Irmãos, a pessoa ela pode viver uma vida perdida, e em um segundo ela pode conhecer Jesus e ser redimida de toda a vida dela, de toda a imundície dela. E uma pessoa pode
viver toda a sua vida como um fariseu hipócrita, puro e santo por fora, mas maldoso, cobiçoso e cheio de maldade por dentro. E Jesus, ele fala uma coisa que mexe comigo. Ele fala, muitos vão dizer naquele dia, mas nós profetizamos no teu nome, e curamos no teu nome, e fizemos tantas coisas. Ele vai falar, apartem-se de mim, porque eu jamais os conheci. E isso deve chocar a gente, isso deve chocar a gente. Então eles não eram filhos pródigos, mas eles eram o irmão mais velho. Não tinham o pecado da carne, mas tinham o pecado no espírito. Eu vou falar com vocês, a gente vai terminar já, mas algumas razões porque as pessoas não reconhecem o médico, ou não vão ao médico. 1, talvez você não saiba que está doente. 2, talvez você saiba que está doente, mas você acha que vai ficar melhor por conta própria. Você não sabe que precisa ir ao médico, você acha que vai ficar bem. 3, talvez você saiba que está doente e sabe que precisa de um médico, mas não sabe se é um médico para ajudar você. Talvez você saiba que você está doente, sabe que precisa de um médico, sabe que é um médico, mas não sabe se o médico pode ajudar você. Talvez você saiba que está doente, sabe que precisa de um médico, sabe que há médico, sabe que o médico pode ajudar você, mas não sabe se o médico quer ajudar você. Talvez você saiba que está doente, sabe que você precisa de um médico, sabe que há médico, sabe que o médico pode ajudar você, sabe que o médico quer ajudar você, mas você sabe o que o médico vai dizer para você fazer e você não quer fazer. Não importa qual seja a situação, Jesus é o médico dos médicos, Ele é o médico da alma. Ele veio não só curar o homem, mas salvar o homem do pecado, da morte e do inferno para sempre. E tudo que o Senhor, Ele pede é: dá-me o teu coração, deixa-me fazer morada em você. Entrega a tua vida nas minhas mãos, confia em mim. E se você confiar nele, ele é o médico e ele não só quer salvar você, ele não só pode, salvar você, ele quer salvar você. Sabe como ele chamou Levi? Ele faz esse convite para todos hoje: vem, me segue, eu amo você, eu tenho olhado você e eu quero você comigo. Essas são as palavras do Senhor para todos essa noite. Ele é o médico dos corações, irmãos. No versículo 32 ele fala: eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Então, Jesus, ele não veio chamar aqueles que se acham certos, corretos, justos, perfeitos, bons. Ele veio chamar os pecadores mesmo. Às vezes as pessoas falam: nossa, pensei que na igreja tivesse gente, perfeita. Não se iluda. Não minta para você mesmo. Não caia nessa mentira do diabo. Todos nós que fazemos parte da igreja de Cristo, entendemos que nós só podemos fazer parte porque reconhecemos que somos pecadores e só Jesus pode nos curar. E só Jesus pode salvar as nossas vidas. Essa é a igreja do Senhor. Em Mateus 9:13, Jesus, ele fala é a mesma passagem, só que nesse versículo ele acrescenta uma frase. Ele fala o seguinte para os fariseus, Mateus 9:13: vão aprender o que significa isto: desejo misericórdia, não sacrifícios, pois eu não vim chamar justos, mas pecadores. O que Jesus está falando, irmãos? Desejo misericórdia e não sacrifício. Às vezes nós nos convencemos que os nossos sacrifícios, eles agradam a Deus. Mas Jesus, ele deixa claro que ele não veio buscar sacrifícios. Ele é o sacrifício. Ele procura misericórdia. E eu volto a repetir o que eu falei antes: todos que provaram do perdão e da graça de Deus, eles devem estender esse perdão e graça que eles
que estão à sua volta. Nós jamais podemos olhar para uma pessoa que está sendo machucada pelo pecado, perdida e sem esperança do céu, como alguém desprezado por Deus, como aqueles fariseus olhavam, como alguém que Deus ama menos, ou como alguém inferior a nós. Jamais. Que Deus encontre misericórdia em nossos corações, como fruto de um coração verdadeiramente arrependido, de um coração que provou da graça e da misericórdia de Deus. Amém. Que Deus encontre misericórdia em nós, irmãos, não sacrifícios, porque Ele não veio chamar santos bonzinhos, mas Ele veio atrás de pecadores, para conduzi-los ao arrependimento. Será que as pessoas à nossa volta, elas não precisam ter a oportunidade que os amigos de Levi tiveram? De saber que nós conhecemos o autor da vida, que nós conhecemos a vida eterna, e estamos indo para o céu, que Ele os ama igualmente, que Ele morreu por eles igualmente, para perdoá-los de todos os pecados e conduzi-los à vida eterna. Será que eles não precisam? Eles precisam. Será que o Senhor pode contar com as nossas vidas, com essa misericórdia em nossos corações, para compartilhar essa verdade com essas pessoas? Ou será que estamos cegos como os fariseus hipócritas e vamos continuar seguindo o nosso caminho como se não tivéssemos ouvido nada hoje da parte de Deus? Continuando a nossa vidinha medíocre, regular, pensando no nosso próprio umbigo, como se as pessoas não fizessem a mínima diferença para nós, nem o estado espiritual que elas se encontram. Eu quero que você se lembre que Jesus, Ele sempre é o médico perfeito. Ele não só tem o diagnóstico correto, como já pagou toda a taxa médica, todo o convênio médico, na cruz do Calvário com seu próprio sangue. E Ele quer que todas as pessoas conheçam isso, provem disso. E se há alguém hoje que precisa desse médico, Ele está disponível para você. Ele quer você. Ele deseja você. A pergunta é: você deseja Ele? Ele disse: vem Mateus, vem Levi, me segue. E Ele diz para você hoje: vem, confie em mim, você não vai perder nada. Prova dessa leveza que é ter seus pecados perdoados e ter o coração certo com o coração de Deus. Vamos